Olá pessoal, meu nome é Bruno Felipe, sou graduando em Engenharia Agrícola Ambiental pela UFRPE. Ainda estamos de quarentena, porém o PET não para e hoje eu vou apresentar para vocês o meu relatório parcial do PET-C 2019-2020, orientado pelo professor Dr. Wellington Mondorf, que tem como tema variabilidade espacial e suporte de forragem para bovinos de leite em piquete rotacionado. O leite é um alimento de alto valor biológico e nutricional, sendo o Brasil o quinto maior produtor mundial. Esse produto é um dos 6 mais importantes da agropecuária brasileira, e com isso, a bovinocultura de leite representa uma importante fonte tanto na economia do país quanto na economia mundial. No Brasil, as pastagens constituem a base da alimentação para os ruminantes, sendo o uso da pastagem a forma mais econômica de produzir. Porém, estima-se que mais de 70% do espaço destinado a pastagens no país está em algum estágio de degradação. E alguns dos fatores que influenciam nesse desgaste são as condições edafoclimáticas do local e os cuidados com a cultura. O manejo é fundamental para preservar o pasto e, quando bem implementado, respeitando as características fisiológicas, a fertilidade do solo e exigências climáticas, as pastagens se mantêm produtivas por um longo período de tempo. Essa pesquisa tem como objetivo geral avaliar as variáveis biofísicas empregadas para determinação de aspectos quantitativos e qualitativos da pastagem disponível aos animais em um sistema de piquete rotacionado, e os específicos, analisar espacialmente os mapas dos dados biofísicos da pastagem, estimar a eficiência do sistema de manejo aplicado à braquiária sobre as condições de sobrepastejo e avaliar os componentes de produção de forragem. Bom, o experimento ele foi localizado na Fazenda Experimental da UFRPE, em Garanhuns. O estudo foi realizado em piquete de 50 por 50 metros, com período de ocupação de 7 dias e de descanso de 28 dias, totalizando assim um ciclo de 35 dias. Foram utilizadas 4 vacas de Holanda com peso médio de 450 kg e taxa de lotação de 3,2 unidades animal por hectare. A liberação dos animais ao piquete foi feita quando o pasto alcançou 30 centímetros de altura. Bom, o ciclo de pastejo e coleta de dados foram feitos da seguinte forma. Antes dos animais entrarem no piquete, foram coletadas amostras, dados de raiz, massa fresca, massa seca, altura do dossel e resistente à penetração. Após os animais saírem do piquete, foram coletados os mesmos dados, e após 28 dias de descanso, também foram coletados dados de raiz, massa fresca e seca de parte aérea, altura do dossel e resistência à penetração. Os parâmetros biofísicos a serem analisados foram massa fresca e seca da parte aérea. A massa de forragem ela foi estimada pelo corte da forragem a 5 cm do solo, com auxílio de tesoura de poda. E realizou-se o corte de toda a forragem contida na área, de 0,25 metros quadrados, limitado por um quadro-amostrador de madeira com essa dimensão, com a dimensão de 0,5 metro por 0,5 metro. As amostras foram pesadas em balança para a obtenção de massa fresca e, posteriormente, as mesmas amostras foram submetidas à secagem em estufa de circulação forçada a 65 graus Celsius por 72 horas, e em seguida pesadas para a obtenção da massa seca. A amostra de raiz ela foi determinada em duas profundidades, de 0 a 10 cm e de 10 a 20 cm. Foram coletadas por uma sonda de percussão para a amostra de raiz. As amostras de solo foram lavadas suavemente com água corrente em peneira de 2 milímetros para o descarte do solo e retenção das raízes. Após a lavagem, as amostras de raízes foram levadas à estufa de circulação forçada por 65 a 65 graus Celsius por 72 horas. E, por fim, pesadas em balança para a obtenção da massa seca de raiz. A altura média do dossel de forragem foi medida com o auxílio de uma trena graduada, em centímetros. A densidade de forragem ela é obtida através da relação da massa seca da forragem
pela altura média do dossel. O índice de área foliar foi utilizado o aplicativo EasyLeaf Area Free e foi registrado imagens por câmera fotográfica com enquadramento da área do amostrador de 0,25 metros quadrados. A resistência à penetração foi obtida através de penetrômetro de impacto, em que o número de impactos será transformado em resistência dinâmica, dada em MPa, transformada em MPa pela seguinte fórmula, onde M maiúsculo é a massa do êmbolo, M minúsculo a massa do aparelho sem êmbolo, H a altura de queda do êmbolo, X penetração da haste do aparelho e A área do cone. A taxa de acúmulo de forragem se dá pela relação entre a massa seca da parte aérea sobre o tempo do ciclo, no caso, os 35 dias. E a capacidade de suporte pela taxa de acúmulo de forragem sobre a oferta de forragem. Para análise da variabilidade espacial dos dados, foi utilizada uma malha regular de 4×8, totalizando 32 pontos de amostragem, e os dados obtidos foram submetidos à estatística descritiva para verificar o comportamento dos dados, onde foram obtidos a média, moda, mediana, desvio padrão, variância e coeficiente de variação. De acordo com os valores do coeficiente de variação, a variabilidade será classificada em baixa, quando menor ou igual a 12%, em média, quando entre 12% e 60%, e alta, quando maior que 60%. Após isso, a hipótese de normalidade dos dados foi testada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov e em seguida feita a análise dos semivariagramas. A dependência espacial foi avaliada através do semivariograma clássico, construído a partir da estimativa das semivariâncias, dada pela seguinte equação. O ajuste dos dados ao modelo teórico foi feito e se testarão os modelos exponencial, gaussiano e esférico, onde C0 é o efeito pepita, o A é o alcance da dependência espacial e C0 mais C1 é o patamar. Foram analisados o grau da dependência espacial dos dados biofísicos, utilizando a classificação de Gambardella, em 1994, em que são considerados a dependência espacial forte os semivariogramas que têm efeito pepita menor que 25% do patamar, moderada, quando está entre 25% e 75%, e fraca, maior que 75%. Para a obtenção dos mapas, foi feita a krigagem ordinária, utilizando softwares GS+, e Surfer. Esse é o cronograma de atividades, onde tem os prazos de realização para revisão bibliográfica, levantamento de dados, análise parcial dos dados, relatório parcial, atualização da revisão da literatura, análise final dos dados e o relatório final. Espere-se, ao final do estudo, obter informações sobre a interação do ambiente pastoril e animal, permitindo-se nortear produtores sobre a capacidade de suporte da pastagem e, consequentemente, na escolha da melhor alternativa de manejo, aumentando assim a sustentabilidade dos sistemas de produção em condições de sobrepastejo. Obrigado pela atenção. Eu gostaria de agradecer ao Grupo de Pesquisa em Ambiência da UFRPE, à Universidade Federal Rural de Pernambuco e ao PET Agroenergia.